que tanto barulho? Meus queridos irmãos, este barulho é o barulho de glória a Deus, é o barulho de aleluia, é o barulho de um povo vitorioso, um povo batizado com o Espírito Santo, é um povo que fala em língua, é um povo que fala em mistério, porque aqui tem a marca do sangue. Meus irmãos, aqui tem a marca do sangue, aqui tem o fogo de Jesus na sua vida. Eu quero dizer, meus irmãos, que nada fica escondido diante dos olhos de Deus. Não adianta esconder igual a quem escondeu. Eu estive pregando na cidade de Juazeiro e ali tinha um evangelista, meus irmãos, que era o vice-presidente da igreja, e Deus me usou para dizer que naquela noite Deus tinha mandado eu até aquela igreja para falar uma palavra para a igreja, e para uma pessoa ali que estava, aquele evangelista estava em pecado, a igreja não ia para frente de maneira alguma, e Deus naquela noite me usou para dizer: aqui há um obreiro que está há aproximadamente quase um ano em pecado, e eu quero dizer que hoje, nesta noite, Deus, Ele vai arrancar a capa, vai tirar a capa deste homem que tem atrapalhado o crescimento da obra do Senhor. Ele tem atrapalhado, mas nesta noite Deus vai tirar a capa. E meus irmãos, é muito difícil quando Deus nos usa assim, porque era o vice-presidente da igreja. Meus irmãos, eu poderia voltar até a pé da Bahia, porque como é que ia pagar as nossas despesas? Mas graças a Deus que nós fomos ali, e Deus falou que nós iria voltar, que nós seríamos missionários naquele lugar. Demônio manifestou e foi expulso, pessoas libertas, e naquela noite estava ali aquele evangelista, meus irmãos. A igreja não ia para frente de maneira alguma, e ele não se manifestou, mas eu fui obrigado a virar. Eu estava de frente para a igreja, olhei para os obreiros e disse: está aqui o homem que tem atrapalhado a obra de Deus, e esse anátema tem que sair do meio do povo de Deus, porque essa obra tem que crescer. Irmãos, ele não se manifestou, mas quando acabou o culto, veio a esposa dele, que sabia tudo o problema dele, chegou para mim e disse: pastor, Deus te usou hoje para falar com meu esposo. Eu disse: quem é teu esposo? O meu esposo é o vice-presidente da igreja, é o evangelista fulano de tal. Ele está em pecado, pastor, há um ano, em pecado adultério, não confessa. A obra de Deus aqui não sai disso que o senhor está vendo aqui, mas Deus te trouxe lá de São Paulo para falar esta palavra, para desmascarar ele. E meus irmãos, a conclusão, irmãos, eu fui ali para fazer uma campanha de 7 dias, era o primeiro dia. No segundo dia, quando os crentes vinham vindo para a igreja, a multidão ia passando, meus irmãos. Ele estava ali na Bahia, irmãos, em Juazeiro tem muitos bailes, é na calçada, é no salão, e estava lá agora aquele evangelista de camiseta cavada, só de bermuda, dançando no meio das mulheradas. Meus irmãos, Deus tirou o anátema no meio do povo. E conclusão, depois de 3 anos para frente, eu fui encontrar o pastor presidente daquela igreja. Ele disse: pastor Rubens, eu quero falar para o senhor que, olha, Deus levou o senhor de São Paulo para Juazeiro, para realmente Deus tinha que falar, Deus tinha que tirar a capa daquele irmão. Eu estava sofrendo com aquele irmão, e eu quero dizer, pastor Rubens, que a igreja ela aumentou 4 vezes mais daquilo que o senhor viu. Realmente era o anátema que estava no meio do povo, e quando aquele homem saiu, não voltou mais para Jesus. Quem sabe um dia Jesus vai ter misericórdia dele, mas não voltou. Mas a obra cresceu. Hoje nós temos o conjunto, hoje nós temos banda, hoje nós temos coral, e não tinha nada disso, porque aquele homem estava atrapalhando a obra do Senhor. Não queira, irmãos, esconder o pecado debaixo da sua cama. Não queira se esconder, porque dos olhos de Deus ninguém se esconde nada. Dos olhos de Deus ninguém se esconde nada. Aonde tem fogo, irmãos, queima. O pecado é queimado, a vaidade é queimada. Eu quero dizer nesta noite que Deus, nesta noite,
está manifestando o seu poder. Eu já estou vendo gente chorando, eu já posso ver gente falando em mistério com Deus. Eu sinto um fogo queimar aqui em cima deste púlpito. Eu quero dizer, irmãos, não queira ser o anátema no meio do povo de Deus, porque Deus tira. Não queira atrapalhar a obra de Deus, meus queridos irmãos. E eu fui pregar na cidade de Santo Amaro, e ali, meus irmãos, em São Paulo, Deus me usou para dizer: nesta noite eu vou curar um cego aqui. Diga, meu filho, para o meu povo que nesta noite eu irei curar um cego, porque esse cego chegou aonde eu quis. Meus irmãos, deixa eu contar a história deste cego. Ele fazia 18 anos e 6 meses. Fazia 6 meses que ele tinha voltado para a igreja. Mas deixa eu contar a história deste homem. Este homem era um homem, irmãos, que ia na igreja e ele colocava defeito em tudo. Hoje o pastor pregou para atacar em mim. Hoje as irmãs não estão com nada com esse hino que elas cantaram. Essa mocidade não vai para frente. Irmãos, ele entrava frio e saía gelado. Nada para ele estava bom. Todo culto tinha defeito. Era um homem que tinha quase 25 anos de firma. Não dependia de ninguém. Ganhava muito bem na empresa, era quase sócio, e esse homem sempre atribulando, sempre com problema, sempre entrando frio e saindo gelado, saindo falando de todo mundo. Mas um dia Deus usou uma irmã do ciclo de oração. Por isso que eu gosto do ciclo de oração. Deus levantou meu ministério, foi no ciclo de oração, e eu gosto do ciclo de oração. Eu gosto das irmãs do ciclo de oração, porque são umas verdadeiras colunas na presença do Senhor, é a coluna da igreja. Deus usou uma anciã e disse para ela: minha filha, vai na casa daquele homem e chega lá, você não entra dentro. Quando ela chegou e bateu na porta, irmão, bateu palma, e de repente aquele homem abriu a porta, chamou a sua esposa e disse: é a irmã fulano de tal, lá vem profetada aí. E aquele irmão não cria em profecia, em revelação, em nada, irmãos. Aquele irmão é um desviado dentro da igreja, porque hoje tem muito desviado dentro da igreja. Os desviados não estão lá fora, não. Os desviados estão dentro da igreja. O desviado é o que coloca defeito no pastor, na mulher do pastor, no filho do pastor, coloca defeito no coral, defeito na mocidade. Ele coloca defeito em tudo. É só ele que é bom, ninguém para ele presta. Mas eu quero dizer para você, esse é o desviado. Era aquele homem, meus irmãos. E aquela irmã anciã chegou e disse para ele assim: olha, Deus me mandou aqui. Ele disse: não falei que vinha profetado aí? Continuou: Deus me mandou aqui para dizer para você, homem, que daqui a 15 dias ele vai tocar no seu emprego, e depois de mais 15 dias ele vai tocar na tua vista, e você vai voltar a enxergar quando você chegar aonde ele quer. E meus queridos irmãos, e a irmã entregou e foi embora, nem saudou ninguém, e foi embora. Irmãos, quando deu 15 dias certinho, ele foi trabalhar. Quando chegou lá, o cartão não estava lá para ele aplicar o cartão. E de repente ele foi no departamento pessoal, disse: olha, eu estou fazendo uma recessão aí, e a firma resolveu mandar o senhor embora. E irmão, estava fazendo 15 dias certinho. Agora ele volta com a cara desenxavida para casa. Chega agora, irmãos, chegou ali, disse para sua esposa: olha, eu fui mandado embora. De repente a sua esposa diz: olha que Deus usou a irmã fulana de tal para vir aqui e para dizer: hoje está fazendo 15 dias. Que é isso? Isso aí foi a coincidência. Velho, você não esqueça que ainda tem a vista ainda. Diz que depois de mais 15 dias ele ia tocar na tua vista. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer, irmão. Oh, que homem incrédulo. Que homem, irmãos, incrédulo. Coração de Faraó, coração duro. Irmãos, ele foi dispensado da firma, e quando deu mais 15 dias, completou 30, ele dormiu enxergando e acordou cego. Irmão, não brinca com Deus, porque Deus não é brincadeira. Não queira atrapalhar a obra de Deus, não, porque todos que quer atrapalhar a obra de Deus, o que usa de engano não fica dentro da obra da casa do Senhor. O que usa de engano não permanece dentro da casa do Senhor. Você vai indo, até o Senhor vai dando corda, mas uma hora ele vai puxar, e quando ele puxar, você vai ter que pagar um preço, irmão. E aquele homem agora, que não precisava de ninguém, não dependia
dependia de ninguém. Aquele homem agora, naquele momento, ele dependia da sua esposa para colocar comida na sua boca, para levar ele para o banheiro, para levar ele para a cidade. Aquele homem agora, acabou tudo aquilo. Eu faço e eu posso. Irmãos, não, você não pode fazer nada, você não é nada. Quem é Jesus na nossa vida, Ele é tudo na nossa vida. E eu quero dizer, meus queridos irmãos, que passou-se 18 anos e 6 meses, fazia 6 meses que aquele irmão tinha voltado para Jesus. E eu estava pregando, irmãos, e quando eu olhava no meio daquela multidão, tinha mais ou menos aproximadamente quase 1000 pessoas, e eu olhava assim naquela multidão e via uma mãozinha e gritava assim: glória a Deus, aleluia, e falava em mistério, e no meio daquela multidão ele se destacava, porque ele estava cheio do fogo, cheio da glória de Deus. E meus queridos irmãos, e quando Deus me usou, ele disse: olha, nesta noite Deus vai curar um cego, porque esse cego chegou aonde ele quis. Quer dizer, Jesus naquele momento estava confirmando a profecia daquela irmã de 18 anos e 6 meses. E eu disse: quantas pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo aqui nessa noite? E eu queria orar, e tenho certeza que Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Irmãos, quando eu disse assim, veio muita gente. Meu Deus, tinha mais de 150 pessoas para Jesus batizar com o Espírito Santo. E eu disse: Jesus, não vai dar para colocar a mão em todas essas pessoas. E o Espírito Santo naquele momento disse: meu filho, quem disse que você vai colocar a mão? Chama o cego. E eu disse: irmão, tem aqui uma pessoa cega? Porque Jesus falou que tem. E esse cego hoje, Jesus hoje vai dar a visão para ele. A esposa já pegou na sua mão e veio vindo, nem de lá de trás da igreja, que ele estava lá atrás, nos últimos bancos, e veio vindo. Irmãos, entrou uma dúvida tão grande. Os obreiros começaram a dizer: Jesus, todo cego pode chegar, mas esse não. Os pastores, os obreiros diziam: não, Jesus, esse irmão está uma benção, não deixa ele enxergar não. Será, Jesus, que é ele? Será que é ele? Naquele momento eu virei para os obreiros e disse: é esse irmão que vem vindo no corredor. Jesus hoje vai devolver a vista dele, porque chegou aonde ele quis. Irmão, se tinha 500 crendo, que estava crendo que ia enxergar, irmão, passou a somente 100 crer. Mas Jesus falou, e eu acabei falando, e eu sabia que Jesus ia curar aquele irmão. E de repente eu desci do púlpito. Quando ele chegou na frente, irmãos, eu olhava para ele, eu dizia: meu Deus, mas esse homem é cego. A vista dele era normal. Se olhava assim, irmãos, não tinha nada, não tinha sequela, não tinha nada de um cego. Mas todo mundo dizia: não, ele é cego, faz 18 anos que ele é cego. E meus queridos irmãos, eu quero dizer que quando o Senhor disse: desça e ora por ele, e a oração minha foi curta, irmão. Eu sabia que Jesus ia fazer a obra. Eu falei: eu vou orar, irmãos, por esse irmão cego, e depois que Jesus curar ele, eu vou orar para todas as pessoas receber o batismo com o Espírito Santo. Naquele momento, meus queridos irmãos, quando eu desci, e a minha palavra foi pouquinho, eu coloquei a mão nos olhos dele e disse: Jesus, tu falasse que ia curar este cego, porque ele chegou aonde quis, cura ele agora. Irmão, de repente, aquele homem agora, ele olha para mim e diz: eu estou enxergando a cor do teu paletó, eu estou enxergando a cor da tua camisa. Irmãos, e agora? Os obreiros levantam do púlpito e vem até na beira do púlpito assim, e começou a perguntar: que cor é a minha camisa? Ele falava: a cor tal. E meus irmãos, o poder, o fogo de Deus desceu sobre aquela igreja. Eu não precisei pôr a mão em ninguém para Jesus batizar com o Espírito Santo. Foi batizado naquela noite 186 pessoas com o Espírito Santo, através daquele cego que acabou enxergando. Irmãos, não espera Jesus tocar na tua vista, não. Seja uma bênção nas mãos do Senhor.